atmosfera gostosa, amém? E esse Deus que cuida, Ele vai continuar falando e lembrando a cada um de nós, você que está aí ouvindo pela primeira vez, ou você que já conhece a palavra de Deus, você a tem aí, pega agora, sabe, abre, desfolha a Bíblia, ou abre aí no seu smartphone, vamos ler juntos a palavra, pega uma caneta, um caderno, se você não vai poder ler agora, para você anotar, porque nós vamos ter um momento aqui, né, de buscar mais forças para a nossa fé e para a nossa confiança no nosso Deus. É tempo de confiar. Como anda a sua confiança? Você tem confiado em Deus? De repente você confiou em muita gente e você se decepcionou e está desacreditado, sabe? E você tem medo de confiar em Deus, você tem medo de confiar novamente a sua vida a alguém. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca nos decepciona. De repente Ele falou algum não para você e você não entendeu, porque tem gente que fica chateada com Deus, sabe? E fala, não confio não, porque eu pedi uma coisa a Ele, Ele não fez, né? Então eu não confio não, mas Ele não fez, sabe por quê? Deus fecha a porta para nos proteger, mas Ele vai abrir outras maiores, amém? Então hoje a gente vai um pouquinho mais, né, desfrutar das Escrituras, dos ensinamentos, dos princípios de Deus. E nós queremos que aí na sua casa você se sinta envolvido nessa palavra, abraçado por essa palavra, né? E se você tem pedidos de oração, você já pode começar a colocar aí, porque nós vamos orar no final. Se você tem um agradecimento, hoje também é noite de vitória. Você pode contar a sua vitória. Nesse tempo eu voltei para Jesus, nesse tempo, né, eu fui curado, nesse tempo a minha família foi restaurada. A gente está aqui também para dar essas respostas, esses testemunhos. Então você pode enviar aí para a gente, tá? Fique interagindo aí conosco, porque daqui a pouquinho a gente vai orar sim por cada pedido. E nesse momento a gente vai ler a palavra de Deus. A primeira passagem se encontra em Mateus 6, o Sermão do Monte, né? Uma passagem que é muito importante que a gente leia, né? Se você de repente tem preguiça de ler a Bíblia toda, né? Pelo menos leia o Sermão da Montanha, né? Porque o Sermão da Montanha, Jesus Cristo, Ele está explicando passo a passo o que é verdadeiramente viver o reino de Deus na sua vida, amém? E nós vamos ler Mateus do 25 até o 34, mas antes de eu começar a ler, né, eu quero mandar um beijo para Débora, para o João, para o Bernardo, né, que o irmão Alan está aqui participando com a gente hoje. A gente está muito feliz. A Natália e o Gustavo também, né, vão participar com a gente aqui. E assim, a gente fica temeroso aqui, sabe? Fica um frio aqui de nervoso, mas depois vem uma atmosfera tão gostosa que a gente esquece, né? E a gente precisa até dos nossos pastores que estão ali na mídia nos avisar, porque senão a gente ultrapassa até o horário. Que a gente sabe que a live tem horário para terminar. Não é como culto presencial. E também lembrar você que a gente está sim, o Ministério ADB funcionando com cultos presenciais. Ontem nós tivemos culto presencial de oração no Buqueirão. Então quando você quiser ir, às quartas-feiras, às 19h30, nós temos culto presencial na ADB, lá no Buqueirão, tá? E domingo, nós temos lá e aqui, lá às 18 e aqui às 19. Então, se você está aí precisando desse culto presencial, nós queremos dizer para você, vem, porque tem sido também uma bênção, amém? Então, vou ler aqui o texto, né? Para depois esses discípulos fera de Deus aqui. Hoje eu acho que eu vou ficar só aqui, ó, recebendo, porque vem muita coisa boa de Deus. Diz assim a palavra, Mateus 6, do 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros,
e o vosso Pai Celestial as alimenta. E não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura, à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? E eu quero, falar para você que está nos assistindo, para os nossos irmãos que estão aqui, que vamos compartilhar dessa palavra para edificar a sua vida. Eles vão, falar aquilo que Deus direcionou, eles meditaram na palavra, mas aquilo que Deus, direcionou o meu coração para que a gente estivesse abordando hoje como um tema principal, para as nossas vidas, é a questão da confiança no cuidado de Deus por nós. Porque se nós somos filhos de Deus, se verdadeiramente nós cremos que nascemos de novo e que nós temos um Pai, porque esse texto aqui, Jesus cita a Deus a todo tempo como o Pai Celestial que cuida de nós. E Ele mostra, todos os tipos de necessidades que todos nós temos. De comer, de beber, de vestir, de ter muitas coisas, que são necessárias para a nossa vida diária. Mas o texto mostra que essas coisas não podem nos preocupar de tal maneira que a gente venha esquecer de saber de quanto nós somos importantes para Deus e que Deus ele vai cuidar de nós e de todas as nossas necessidades todos os dias da nossa vida, Porque às vezes a gente troca o tempo com Deus, pelo trabalho, porque a gente, tem que ter uma vida melhor, e você prioriza isso. Não tem problema você ter uma vida confortável, você querer dar o melhor para sua família, mas o perigo é quando a gente prioriza. A gente começa a passar por cima de outras coisas tão importantes. Como é que está seu coração? Como é que está a sua confiança? O que adianta? Você está com uma conta aí boa, você está pagando as suas contas, mas sua cabeça está a mil. Seu coração está frio, você não dobra mais o joelho para orar, você não lê a palavra, você não sente a presença de Deus, e isso às vezes vai sendo deixado de lado. A sua casa às vezes está virada de cabeça para baixo, você está vendo que um monte de coisa está dando errado, e você está passando por cima de tudo isso, em nome das suas necessidades humanas, das suas necessidades naturais. Quando nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta você suprir a necessidade do teu corpo se você não cuidar da tua alma e do teu espírito. Amém? E nós vamos abordar sobre isso aqui nessa noite, abençoando a sua vida. Então a gente vai aqui, esse é o primeiro texto, e eu já vou passar aqui para o Alan falar o que Deus colocou no coração dele. Depois para o Gustavo e para a Natália ficarem à vontade para falar também. Vamos lá? Saudar aqui a igreja, todo mundo aqui, com a paz, Amém. Trago um abraço do meu pastor João Paulo Silva, Amém. Nosso pastor, Ministério ADB Boqueirão, E eu trago um abraço para cada um de vocês, Para nós poder estar compartilhando uma palavra que o Senhor colocou, Através desse estudo da nossa pastora Claudinho. E de fato, quando eu recebi, os tópicos, do estudo, muito interessante, que quando a gente começa a caminhar, a viver uma vida com Deus, a gente entende que a provisão, a força não está na nossa sabedoria humana, mas sim no próprio eterno Deus. Então a melhor forma de nós entendermos que a confiança tem que estar nele, conforme a pastora falou, meditando na palavra.
Porque nós vamos entender que a palavra é o princípio da mente de Cristo falando com a gente. E quando a gente olha a palavra, a gente vai ver o salmista falando, né? Davi, um rei de Israel, um homem que tinha muitos soldados, né? E ele sabia que os homens que ele tinha poderiam falhar. E ele vai dizer em Salmo 37:5, entrega. Olha o que ele fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. O tema é confiança, que o mais ele fará. Então nós devemos entregar o nosso caminho caminhando, orando, buscando, que nos momentos de adversidade, que hão de vir, né, nós vamos entender que o Senhor que supre as aves, o Senhor que vai nos relatar aqui em Mateus 6, do 25 ao 33, que nem Salomão, né, um homem que falou face a face com o Senhor, e quando ele teve a oportunidade, né, ele vai pedir sabedoria. Então o que eu aprendo da confiança? As adversidades vêm para testar a nossa confiança. Porque muitas vezes a gente fala que está cheio de confiança, cheio de fé. Quando vem um algo pequenininho, a gente deixa aquele algo pequenininho nos sucumbir. Então, quando a gente pede sabedoria, o Senhor vai mandar diversas coisas durante o decorrer do dia para nós agir com sabedoria. Então, a confiança vai nos levar a exercer a nossa fé. A nossa confiança vai nos elevar a fé a aniquilar toda ansiedade, a aniquilar toda preocupação, e em saber que a provisão de uma conta, conforme foi dito, mês que vem, semana que vem, tem que pagar uma boleta, o Senhor já proveu. Mas muitas das vezes a gente, como somos seres humanos, a gente já começa a sofrer agora, Claudinha. Em vez de olhar e falar assim, eu sei que o meu Redentor vive. E Ele já me deu essa vitória. Então eu queria deixar essa palavra aí dentro desse estudo, que o Senhor supre a nossa necessidade. Amém? E esse texto, né, Natália e Gustavo, ele fala, né, dos verdadeiros valores que a gente precisa conservar na nossa vida, né? E muitas das vezes a gente se preocupa com tantas coisas, né, à nossa volta. E o verdadeiro valor, que é o mais importante, porque se Deus não cuidar da nossa saúde, né, física, mental e espiritual, como é que nós vamos conduzir as outras coisas, né? E eu sei que vocês têm muitas coisas boas para falar dessa palavra, até por experiência própria, né? Vocês são um casal novo, com 3 filhinhos, eles amam fazer a família crescer, eles cumprem a palavra, crescer e multiplicar. Parou ou vem novidade ainda por aí, um dia? Não, eu passei a unção pro pastor Paulinho. Ah, tá. Já está no segundo, o pastor Paulinho e a pastora Vanessa. Um beijo, pastora. Um beijo aí na Cecília, na Clara, né? Então, eles vão estar falando também. Estão com a palavra. Meu Deus. Falar depois de Alain assim é difícil, hein? Vou dar uma palavra dessa abençoada. Deus te abençoe, meu amigo. Estou muito feliz de estar com esse amigão aqui do meu lado. Esse texto, a Bíblia toda, né, é linda. Esse texto em específico é um texto muito atual, né? A base de um relacionamento é a confiança. Não se tem como se relacionar com Deus aonde a gente, como você falou, isso é a mais pura verdade. A gente às vezes até fala que confia, mas quando a gente é colocado à prova, a gente sucumbe, né? Como você falou, a gente se desespera, a gente sai buscando alternativas e tá tão isso, plano B, C, D e por aí vai, quando que a resposta está no próprio texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Ele fala de tantas coisas primeiro, mas ele fecha num versículo pequeno sobre tudo aquilo que ele já tinha falado. Ele está dizendo para mim que o meu carro é uma coisa, que a minha casa é uma coisa, que a minha roupa é uma coisa. Tudo é coisa. Tudo não tem o mesmo significado e peso daquilo que é a confiança de a gente literalmente viver o reino de Deus. Porque quando você vive o reino, é automático. Ele diz que as demais coisas vos seriam acrescentadas. O problema é que a gente inverteu a posição do versículo para as nossas atitudes. A gente sai correndo atrás de tanta coisa, a gente sai correndo atrás de tantos afazeres, e às vezes aquilo nos fadiga e não sobra tempo para o reino. E ele
ele preza aqui nesse texto só para você Sim. continuar falando, não é para você parar não, a vida. Sim. Falou, a vida vale mais. Muito mais. Muito mais. Então as pessoas correm É atrás o que ele de fala, né? tantas... Se ele, a erva do campo, quanto mais, não tem você mais valor do que ela. Então isso é perfeito que a pastora Claudinha trouxe. Ele está mostrando para a gente o valor que a gente tem. Só que a gente se perde no meio das circunstâncias e a gente parece que pouco se importa com isso que ele mesmo está dizendo a nosso respeito. Nós temos valor, irmão. Ele é pai, nós somos filho e ele cuida da gente todos os dias da nossa vida. O que seria de José se não fosse o cuidado de Deus? O problema é que a gente olha para a circunstância para dizer se está sendo cuidado ou não. Mas José no poço estava sendo cuidado. José na prisão estava sendo cuidado. Então é a gente entender que quando a gente busca o reino, não importa o lugar que a gente chega, não importa a circunstância que a gente esteja passando, aquele elo de confiança, quando ele não é quebrado, Deus nos surpreende. Glória a com Deus. Coisas tremendas para a nossa vida. Amém, glória a Deus. Deus é Mais lindo. alguém quer falar ainda em cima dessa passagem? Ou a gente pode ir para a próxima passagem, o próximo versículo, que é Mateus 7 e o 11. Podemos ir? Podemos, Alan? Ou você quer falar ainda dessa parte? Pode. Amém. Deixa Deus te usar. Então, dentro desse texto mesmo, o finalzinho é sobre Mateus 6:33, o 34 fala assim: basta cada dia o seu mal. O que o Espírito Santo falou no meu coração? Olha só, nós devemos tratar as dificuldades diárias com a nossa fé, confiando que as dificuldades presentes não se converterão em dificuldades ainda maiores. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos os dias vai ter algo para nós resolvermos. Todos os dias vai ter uma dificuldade que nós vamos de passar. Né? Dia após dia. Não que nós vamos viver 24 horas em aflição, não é isso, porque o próprio Espírito nos dá a paz. Mas se porventura vier as dificuldades, né, diárias, né, que hão de vir com a fé, confiando que as dificuldades presentes, agora, não se converterão em dificuldades ainda maiores. E se converterá em algo maior, se converter em algo maior, a gente sabe que nós vamos nos prostrar diante dele e ele vai nos dar uma resposta. Porque o Senhor, ele sempre responde a oração, né, de um justo, né? Até daquele mesmo que está em aflição, quando clama, né, por mais que seja dificuldade, o Senhor envia sempre a provisão, né? E dentro dessa palavra o Senhor me leva... Posso falar um pouquinho? Pode. O Senhor me levou lá em 1 Samuel, capítulo 30, no seu verso 8, quando a terra de Ziglag é atacada pelos inimigos, e Davi, né, chega com o povo dele, e a Bíblia fala que o povo queria apedrejar Davi, e Davi se angustiou, né, um homem de guerra, rei de Israel. A primeira coisa que Davi faz no capítulo 30, no seu verso 8, 1 Samuel, e Davi consultou ao Senhor. Amém. Olha só, Davi consulta ao Senhor. Senhor, eu posso seguir esse bando, Senhor? Eu vou alcançar a vitória? É para mim ir, para mim ficar? O que eu faço, Pai? Aí o Senhor responde Davi: Davi, vai, oh glória, vai que eu serei contigo, Davi. Eita glória. E a Bíblia diz que Davi foi aquele bando e obteve vitória. Por que, Alan? Confiança, você está falando de Davi e oração. Então, no pior momento você vai buscar o Senhor pela confiança. É verdade. Na pior dificuldade que basta cada dia o seu mal, você vai buscar o Senhor. Porque a Bíblia falou que entra para o seu quarto e em secreto você... Foi o que o Gustavo falou aqui, muito claro e muito correto. Às vezes a gente coloca em diversas coisas e quando a dificuldade vem a gente não sabe: Pai, o que eu faço? Então o Senhor orientou Davi: Davi, vai que eu serei contigo e você vai alcançar o bando e vai obter vitória. Então, para nós obter vitória na confiança, é quando vier as dificuldades que vai vir. Hoje eu falo com Deus: Senhor, eu olho para trás, se não fosse a tua presença eu já teria parado. Porque não foi eu que cheguei até aqui, não, é o Senhor que nos dá força. É a fé, o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Então o primeiro ponto que nós devemos fazer é confiar, acreditar e buscar o Senhor. Amém. Amém? Né? E você, né? Eu não tenho muito essa prática, não. Mas dentro disso tudo aqui que o irmão Alan está falando, né? O Espírito Santo, assim, me trouxe algo aqui que eu queria compartilhar com você que está em casa.
Você gosta de jogar um jogo que te desafia a ter mais dificuldades para você alcançar uma nova fase? Você é bom nisso? Porque eu acho que um joguinho, né, que todo mundo ganha fácil deve ser muito sem graça. Perfeito. Quem joga aí, fala para mim aí, é bom um jogo com dificuldade ou sem dificuldade? Né? E a nossa vida é assim, é um desafio diário, como o irmão Alan falou aqui. Basta cada dia o seu mal. Para a gente conquistar, para a gente avançar, nós vamos ter o desafio diário. Não, porque vocês estão falando aí de confiar em Deus, como se as dificuldades fossem um mar de rosa. Não, a gente não está falando isso não, dói na gente também. Quando a gente tem que passar pela dificuldade, quando a gente tem que confiar, quando a gente tem que passar por uma prova, mas nós temos Nós temos experimentado, experimentado a formosura do nosso Deus em cuidar de nós, né? E nós vamos fechar essa parte aqui, e nós vamos para a segunda parte dessa palavra também, né? Que é muito maravilhosa. Você vai abrir a sua Bíblia aí em Mateus 7, versículo 11, que é a continuação do Sermão do Monte. E no versículo 11, Jesus ele vai fazer um ensinamento assim: se vocês, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Esse versículo, né? E a conclusão desse versículo, que começa os versículos anteriores, vai falar da oração, vai falar do relacionamento, né, Gustavo, Alan? Vai falar, né, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, vai se abrir. E aí Jesus, ele vai falar assim: se vocês são maus e vocês sabem, né, dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, o vosso Pai Celestial, não vou dar a vocês coisas que vocês... Vamos trocar aqui o microfone. Gente, desculpa, um probleminha técnico aqui. Amém? Então, nós, né, precisamos olhar para Deus, né, como um pai. Você precisa se sentir da família. Né? Tem muita gente que quer andar com Deus, mas não quer ter relacionamento com Deus. Não aceita a paternidade de Deus. Alan falou aqui, o Gustavo falou, né? Nós precisamos falar: Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Pai, me ensina. Pai, eu confio em Ti. Né? O Alan usou o próprio exemplo de Davi em 1 Samuel 30, que antes de ter que tomar uma decisão tão difícil, num momento tão complicado, ele vai falar o quê? Com quem primeiro? Com o pai. Obrigada. Ele vai falar com o pai primeiro. Então, a gente está trazendo esse texto aqui, a gente vai falar sobre ele também, né? Os meninos vão falar sobre ele agora para te abençoar também, né? E como tá você, né, nesse relacionamento com Deus? Porque para confiar a gente precisa ter relacionamento. Para confiar você precisa se sentir de casa, você precisa sentir, né, da família. Você é uma pessoa que confia em todo mundo? Cuidado, né? É perigoso isso. Né? Mas também é perigoso não confiar em ninguém. Não confio em ninguém, não confio nem em Deus, não confio na igreja, não confio nos irmãos. Isso também é errado. Você precisa procurar ponto de equilíbrio, e a palavra ela nos traz para esse equilíbrio, que existe um Pai Celestial que cuida de nós. E se nós, né, na nossa vida falível, porque a gente falha muitas vezes, falha até como pais, né? Que às vezes na hora de educar a gente falha, às vezes é para corrigir, a gente dá, às vezes é para dar, a gente quer corrigir, né? E a gente aprendeu a dar boas coisas, a fazer boas escolhas, porque a gente ama os nossos filhos. Então, o Alan é pai de 2, né? E o Gustavo e a Natália são pais de 3, então eles vão falar aí, né? Porque eles sabem muito bem como lidar com essas coisas, e tem tudo a ver com a palavra, porque Jesus ele sempre traz a revelação do reino relacionado a algo da nossa vida diária, para que facilite para nós lidar com a nossa paternidade celestial, amém?
Então, eu vou passar para o Alan, depois o Gustavo também pode estar falando. Muito interessante essa palavra, né? Conforme eu avisei no início, falei no início. Foi muito do Espírito Santo mesmo esse estudo. Porque, assim, olha a passagem que caiu para mim, para eu poder compartilhar com vocês. Amém. Pois se vós sendo maus, né? Nós, seres humanos, nós somos falhos, né? Nós somos carentes da graça. E tem mais ou menos 3 anos, ela falou de filho, a pastora Claudinha, muito interessante também. Tem uns 3 anos atrás, ou 4, o Bernardo está com 9, 6, tem 3 anos atrás. E daí foi até uma estratégia que o Espírito Santo colocou no meu coração para não despertar uma ansiedade nos nossos filhos. Eu creio que vocês vão até entender o que o Espírito falou comigo. Eu falei assim para o Bernardo, pastora Claudinha, filho, vou te dar uma bicicleta de Natal. Falei para ele, 6 meses antes. Meu Deus. Então vocês já pegaram já, né? 6 meses sem dormir, garoto. Meu Deus. E perguntando todo dia, pai, quando que é o Sim, Natal? mandar mensagem. Sim. Amanhã já é o Natal, pai. Eles já pegaram já e vocês também pegaram aí. E eu falei assim, filho, Natal te dou. Chegou o Natal, né? Passou o tudo lá e tal. E eu fui lá e comprei a bicicletinha dele. E eu vim de moto com a minha irmã aqui em Bacaxá. E quando ele viu aquela bicicleta, gente, incrível. Ele olhou para a bicicleta, o olho encheu d'água, igual eu, também choro à toa, né? Meu Deus, um homem desse tamanho chorando à toa. E daqui a pouco ele estava chorando e eu chorei também. Depois ele me agradeceu, me deu um abraço. Coisa linda. E assim, para mim, né, assim, estou pouco tempo caminhando com Deus, mas as pequenas coisas que acontecem, eu dou muito valor, porque outrora eu não dava valor. Sim. É sério, assim, eu falo sem medo, assim, eu falo por experiência própria. E hoje eu zelo muito pela família. Aquele momento ali, né, porque outrora eu não tinha e eu não queria, né, enfim, pessoas sem Deus, Agora cresceu, né? muito, cresceu, tem o João também. E daí foi o que o Senhor falou comigo. Eu prometi uma bicicleta, então eu sem querer, por um lado bom, eu despertei nele uma ansiedade. Verdade. E o texto em Mateus vai falar, não andais ansiosos. Isso. Então eu falei, peraí, meu irmão, eu não posso despertar a ansiedade no meu filho quando eu vou falar que eu vou dar um presente. Então, por mais que nós somos pais, nós vamos querer dar coisas boas para o nosso filho. E daí foi desencadeando um raciocínio muito forte sobre esse... como pode o filho pedir um pão e receber uma pedra, ou então uma serpente? O Espírito... Isso. O Espírito me leva lá em Êxodo, na história, né, do povo de Israel. Josué vivia nas iguarias ali dos egípcios ali, aprendeu a melhor culinária. Espero que vocês entendam o que o Espírito falou comigo e vai entender. Então, o Senhor se apresenta a Moisés e fala, Moisés, olha só, você vai libertar o povo que está em cativeiro há 430 anos, né? E Moisés se deparou com a sarça ardente, aquele processo todo, aquela maravilha, enfim. E Moisés foi para o deserto. No primeiro momento, Moisés duvidou e Moisés pediu uma confirmação que o Senhor era com ele para libertar o povo. Quando Moisés joga o cajado no chão, o que ela vira? Moisés ficou com medo. Então, quando Moisés coloca a mão, se torna um cajado novo. Por que o Espírito Santo falou isso comigo? O Senhor estava preparando Moisés para uma grande jornada. Aí vai dizer, pedir, dá-se-vos-á, bater, acharei. Enfim, o processo todo. O Senhor deixou faltar pão no deserto? O Senhor deixou o povo com frio? Nada. O Senhor deixou faltar algum tipo de alimento? Nada. A água que era amarga se tornou? Doce. As águas amargas de Mara. Por que eu estou trazendo essa palavra? Mesmo no pior momento que o povo pensava que era no deserto, o povo, o Senhor estava suprindo aquele povo. Mas por que eu estou falando esse contexto todo sobre, pois se vós sendo mal? Moisés foi um homem chamado por Deus, né? Então, quando Moisés vai nessa missão do deserto, então, talvez é melhor Moisés estar no deserto com a presença do que estar na casa dos egípcios sem. Então, você, quando está caminhando com Deus, você vai se moldar cada dia para poder dar o melhor para o teu filho. Então, quando você conhece todo o trajeto do povo, que o Senhor não deixou faltar nada, você conhecendo a palavra, você vai falar, Senhor, o que eu faço não se compara com o que o Senhor tem para mim. É verdade. Os olhos não viram, o ouvido não ouviram, nem até mesmo penetrou. Então, a gente entende que o sobrenatural está 24 horas ao nosso favor. Então, tudo que vier a nossa direção vai ser até mesmo para nos testar, né?
Fazei prova de mim, que depois eu abrirei as portas do céu, aquele processo todo. Então, por que eu estou trazendo essa palavra de tudo que Moisés passou no deserto? O Senhor supriu. Então, quando a gente conhece o Senhor através de sua palavra, nós vamos dar o nosso máximo, ainda que não alcance a perfeição. Mas uma coisa nós vamos fazer, continuar, né? Então, daí, por que eu trouxe isso? Eu falei assim, cara, eu dei uma bicicleta pro meu filho. E ele se sentiu maravilhado, abençoado com aquela bicicleta. Eu sendo pequenininho, falho, então o que o Senhor tem para mim, velho? É verdade. Aí eu falei, permanecer firme no propósito e deixar Deus trabalhar. Amém? Pega aí, ó. Pega aí essa palavra. Amém? Gustavo quer falar, Natália. Vou deixar a mamãe Natália falar, né? Ih, Natália. Mamãe de cuidar de 3 não é fácil. É então verdade, tem muita experiência. Eu acho que tem que trocar o microfone. Só um momentinho aqui. Amém. Tá funcionando. Amém. Eu costumo dizer que depois que eu tive filho, eu comecei a entender mais um pouquinho o amor de Deus, né? E foram tantas experiências que eu já senti Deus falando comigo através dos meus filhos. É uma coisa maravilhosa. Mas a respeito dessa palavra, quando a pastora Claudinha começou a falar aqui sobre paternidade, sobre confiança, né? Que confiança está muito relacionado a experiência, né, a proximidade, a relacionamento, essa é a palavra que eu estava buscando. Eu acho que confiança está muito relacionada a relacionamento. E eu lembrei aqui de uma ilustração, de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que tem a ver. A história de um avião que decolou, né, cheio de passageiros. Decolou, correu tudo bem. Só que no meio do trajeto houve uma turbulência muito grande. E o avião estava tremendo muito, as pessoas começaram a ficar apavoradas, sem saber o que estava acontecendo, né? Estava tudo bem, de repente começou aquela tempestade, aquela tribulação, e todo mundo ficou apavorado, todos os passageiros morrendo de medo do avião cair e deles morrerem. E de repente a atitude de uma pessoa, de um menininho, chamou a atenção de todo mundo dentro daquele avião. Porque enquanto estava todo mundo desesperado, apavorado, o menininho estava sentado no lugar dele, como se nada tivesse acontecendo. De repente, um homem falou assim, não, vou lá saber o que está acontecendo com aquele menino, né? Porque estava me chamando a atenção a atitude dele. Então, o moço foi lá e falou assim, menino, você não está sabendo, você não está sentindo o que está acontecendo? Está todo mundo apavorado, está todo mundo com medo de morrer. Você não está com medo, não? Aí o menininho olhou e falou assim, não estou com medo. Porque... Amém. E ele falou, não estou com medo, porque quem está pilotando o avião é o meu pai. O meu pai é o piloto. Então, ele tinha confiança no pai, ele sabia quem estava, né? E trazendo isso para a nossa vida, às vezes a gente passa por essas tribulações, né? A gente passa por essas turbulências, que faz parte do processo a gente passar, né? Só que se eu parar e falar assim, não, quem está no comando da minha vida, quem está no controle da minha vida é o meu pai, e eu sei o que ele é capaz de fazer. Uau! Eu sei o que ele pode fazer, então... eu não preciso ficar com medo, eu não preciso me apavorar. Né? Na hora certa, vocês vão ver o que vai acontecer. Que lindo, Natália. Olha, seja aí, amém, abençoado, né, por essa palavra. Tá uma atmosfera muito gostosa aqui, mas a gente sabe também que a gente precisa, né, não te enfadar. A gente vai ter que ir para a próxima passagem para a gente concluir, fazer o fechamento aqui. E é o Salmo 139, o versículo 7, o versículo 16. É um salmo lindo. Você pode anotar aí na sua casa para depois você estar lendo ele por inteiro. A gente não está comentando todo o texto, porque é muita coisa para falar, né? E a gente quer deixar um gostinho de você assistir a próxima live. É uma isca, tá? E para você estudar em casa também. Então anota aí. O Salmo 139, né, uma visão de um relacionamento que vai para um nível mais profundo, né, que Davi tem.
Davi já tinha um relacionamento com Deus, né? Já foi falado aqui de Davi, o Alan trouxe, né, o exemplo do rei Davi. Né? E desde menino, né, ele conheceu a palavra, ele foi, né, conduzido pelo pai dele, né, a apacentar as ovelhas, e ali ele teve momentos de comunhão com Deus, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando chega aqui no capítulo 139 de Salmos, Davi ele vai ter uma revelação que eu não sei se ele tem quando novinho. Eu acredito que essa revelação ele já tenha tido depois de ter tido vários conflitos, sabe? Vários desafios de ter que confiar em momentos grandes de adversidade e até mesmo da sua vida estar correndo risco, né? De alguém poder tirar a sua vida. E ele vai começar esse salmo dizendo: Deus, você me vê, você me sonda, você me conhece. Sabe, você vê dentro do meu coração, você vê o que eu não vejo. Você sabe o meu assentar, você sabe o meu levantar. Você esquadrinha todos os meus pensamentos. Aí no versículo 7 ele vai falar assim: para onde me irei do teu espírito? E para onde eu vou fugir, Pai? Da tua face. Gente, a gente precisa crescer no relacionamento. Sabe, a gente sempre precisa pedir a Deus: Pai, a gente quer estar mais pertinho, a gente quer te conhecer mais. E aqui Davi, ele tem uma revelação muito profunda. E eu vou ler o versículo 16 e depois vou passar para essa turma que é abençoada, abençoar a sua vida com essa palavra. E ele vai falar assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, Pai. E no teu livro todas essas coisas foram escritas a respeito de mim. A minha vida, nem sequer um dia, um segundo, um minuto foge da sua presença. As quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Davi ainda não tinha saído do ventre da mãe, mas ele tem uma revelação que o amor do Pai por ele já existia, do Pai Celestial dentro. E como não acreditar no cuidado de um Deus que desde o ventre da nossa mãe já nos amou. Já disse assim: aborto, você não tem poder sobre essa vida. Doença, você não tem poder sobre essa vida. Então eu volto aqui o início de tudo hoje, desse culto de oração. A sua vida tem valor. Você é especial, como a ilustração que a Natália contou do menininho. Meu pai é o piloto, ele está no controle. Eu estou aqui bem porque eu confio. Então, por mais turbulência que a nossa vida venha a ter, nós precisamos chegar a um nível de saber: está balançando tudo, está tudo saindo do lugar, mas eu sei quem está no controle da minha vida, né? E Davi fala isso: para onde eu vou, Pai? Para onde eu vou me esconder de você? Para onde eu posso fugir da tua presença, do teu espírito? Então agora é com vocês. Fiquem à vontade para a gente fechar aqui essa parte. E depois a gente vai orar pelo seu pedido de oração. Vai falar, Gustavo? Fica à vontade. Assim, o mais interessante é que dentro desse salmo, né, que a pastora Claudinha trouxe também com essa palavra poderosa, a gente já entende, foi dito sobre maternidade. E dentro dessa fala que a pastora disse, vamos pegar a identidade. Então, quando a gente entende a nossa identidade em Deus, quando a gente entende que até mesmo na caverna de Adulão, fugindo de Saul, né, não porque ele se acovardou, né, mas para poder até mesmo como líder, para guardar o teu povo. Porque o povo olhava: como pode o nosso líder estar na caverna, sendo que Saul queria, né, pegar Davi. Irmão Alan, por que você está trazendo essa palavra de caverna de Adulão com Davi? Davi sabia o potencial dele em Deus. Davi sabia da autoridade que ele tinha em Deus. Davi sabia que o Senhor era com ele. Por que que ele se refugiou? Porque ele não havia de ter tocado no escolhido que o Senhor havia, né, consagrado. Por que eu estou falando essa palavra? Quando ele vai dizer no 11, ele fala assim: se disser certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandece ao redor de mim. No 11, nem as trevas me encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia.
né? O mesmo lhe são as trevas e a luz são para ti. O que nós podemos aprender? Que tudo o que está transparente perante a Deus tem solução. Então, quando a gente fala em treva, quem está no mundo está em treva. Então, quando você está passando o pior momento da tua vida em Deus, você sabe que o amanhã está na mão do Senhor. Então, quando você entende a sua identidade, o potencial, não por você, né? Jeremias 17:7 fala que maldito o homem que põe a força no seu braço. Aí ele fala embaixo, mas bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança. Então, quando Davi entende essa identidade em Deus, ele sabe o potencial dele. Amém. Não por ele mesmo, mas saber que Deus conhece, Deus o sonda, Deus esquadrinha. Amém. E é o Deus da paz que vai com ele até o final. Glória a Deus. Gustavão, fecha aí pra gente, conclui aí. Tá difícil falar alguma coisa depois dessa turma aí, porque vocês já falaram tudo. Vocês falaram tudo aí de mais lindo aí, gente. Nosso Pai é maravilhoso, maravilhoso. Se a gente tem uma coisa que a gente precisa fazer, realmente é confiar. Depositar a nossa confiança, porque nunca, em toda a história da Bíblia, se a gente conversar aqui, conversar com qualquer outra pessoa, nunca vai ter alguém que o Pai chegou na hora e deixou falhar, Não tem, ele sempre tem um milagre certo para a hora certa, para a nossa vida, para a nossa história. Os versículos citados hoje são, né, muito interligados, são lindos. Esse de Davi, foi muito falado sobre o rei Davi, foi um camarada fantástico, as experiências que ele teve com Deus desde novo, né? A confiança que ele já tinha em Deus de lutar com o urso, de lutar com o leão, ou seja, um cara que nunca temeu nada porque sabia quem estava protegendo ele. Aleluia. Então, quando você sabe de fato quem te protege, você não teme a luta, você não teme a adversidade. Então, acho que tudo se resume literalmente no relacionamento. Se você se deparou com alguma situação na tua história, onde você realmente fraquejou e não suportou, é porque te falta relacionamento. Te falta relacionamento. E quando falta relacionamento, a confiança literalmente a gente perde. Então que você possa, depois desse culto pré hoje, eu vou levar muito para a minha vida, tudo que eu estou ouvindo aqui, tudo que eu estou recebendo aqui hoje. Verdade. Realmente tem sido muito lindo o que Deus tem falado através do Alan, da Natália, da pastora. E assim, isso até para os dias que a gente está vivendo hoje. Dia de muita escassez, de muita dificuldade, a gente liga o jornal, é só notícia ruim, é só notícia triste. Calma. O Líbano agora, né? Essa explosão que teve lá. Mas a gente tem uma palavra para você hoje, calma. Amém. Tudo ainda está no controle do Pai. Confia nele. Como disse Alan no começo, o mais Ele fará na tua vida. Glória a Deus. Deus é Pai, e Pai... Amém. Pai é Pai, né? Então, nosso convite para você, fechando aqui, a gente vai orar, é que você receba a paternidade de Deus sobre você. Se você está aí nos vendo e você está se sentindo sozinho, né? De repente você entrou num pensamento que está abandonada, está nada. Existe um Pai que te ama muito e que enviou o Filho dele, Jesus, para resgatar você. Então, se nessa noite você quer, né, dizer, olha, Pai, eu quero a sua vontade para a minha vida, eu quero aprender a deixar o Senhor cuidar de mim, porque às vezes não é fácil, sabe? Às vezes desde pequena a gente passa por provas, né, que a gente tem que se virar sozinho. E de repente você depender de alguém que você não vê, né? E ter que acreditar e confiar é complicado, mas é possível aprender. Então, assim, o que fazer? Derrama teu coração aí agora, sabe? Deixa esse choro vir, né? Deixa essa necessidade dessa ausência. De repente, as pessoas que exerceram essa autoridade na sua vida falharam, né? Foram embora ou não existem mais porque partiram, não estão mais aqui. Né? Mas existe um Pai que ainda olha por você, ainda ama você. E nessa noite ele diz, olha, o caminho para chegar pertinho de mim tem uma senha. E o nome dessa senha é Jesus. É só você dizer, Jesus, Jesus, eu quero essa paternidade. E você pode colocar aí, tá? E a gente vai orar.
Tem algum pedido específico? Porque eu tenho alguns aqui. Vocês têm algum pedido de oração? A nossa família. Estão pedindo pela família, o Alan pela família, né? O Gustavo e a Natália também. Eu trouxe alguns pedidos porque algumas pessoas têm assistido a live e têm confiado no que Deus tem feito nesse lugar, amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor. E já me ligam antes, já me mandam mensagem, antes de eu sair de casa, para fazer os pedidos, né? E eu quero pedir pela Cleusa, dona Cleusa, ela está internada no HC Lagos, em Araruama. E a família pediu para que nós estivéssemos orando por ela, porque ela está num quadro muito delicado. Já teve ontem uma notícia de melhora, mas ela ainda está hospitalizada, amém? Está melhorando já, né? E nós estamos aqui junto com essa família, que são amigos nossos, até frequentam aqui a igreja, né? Com vocês, e cremos na cura da dona Cleusa, cremos no poder do Pai aí. Nós temos também a Márcia, né? Ela trabalha até com meu esposo, o pastor Serginho. Hoje, né? Eu estava falando com ele no telefone, ela entrou no meio da ligação de vídeo e gritou: pastora, ora por mim, né? Márcia, a gente está aqui também, a gente não sabe as suas necessidades, sabemos que você está num momento, né, de decisão espiritual para a tua vida, nós vamos estar aqui orando por você. Temos também o tio da Mirella, o seu Sérgio de Oliveira, nós vamos continuar orando, porque nós cremos, por mais que a ciência não nos dê esperança, nós cremos na paternidade de Deus, e nós sabemos o amor que Deus tem pelo seu Sérgio, e nós cremos que Deus pode mudar o quadro, Deus pode fazer coisas tremendas, mas muito mais do que isso, Deus quer se mostrar como pai para ele. Então, que ele seja alcançado pelo amor de Deus, mesmo lá hospitalizado. Nessa noite o coração dele comece a passar por um processo de cura, de quebrantamento, de restauração, para que ele possa confiar em Deus e receber a paternidade do Senhor, amém? Nós vamos encerrar essa live orando pelos seus pedidos, né? Orando pelos pedidos que foram colocados aqui. E da sua casa, eu quero te convidar a você ficar de pé se você puder, se você quiser dobrar o joelho, e depois a gente vai estar cantando um louvor, adorando, finalizando com um louvor e uma adoração, e foi muito bom. Muito obrigado, tá? Por esse momento que nós desfrutamos na presença do Pai. Ai, que delícia, né? Dá vontade de ficar aqui toda a vida, porque ouvir essa turma aqui alegra o nosso coração. A gente aprende tanto, e a gente vai estar orando aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos, né? O que você sentisse necessidade agora nesse momento de se colocar de joelho. E assim, quero até fazer um desafio para você. Se você tem alguma enfermidade, está doendo, né? Ou você já sabe onde ela está localizada, põe as suas mãos, né? Fala: Pai, eu vou colocar as minhas mãos aqui, mas que não sejam as minhas mãos, sejam as suas mãos a me tocar. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, e sobre essa palavra nós vivemos, nós andamos, e nós queremos desfrutar da sua paternidade, Senhor, porque, Senhor, é muito bom ter relacionamento contigo, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, e isso nos leva a todos os dias a confiar e a saber, por maior que sejam as tribulações, as turbulências, os desafios, as dificuldades, existe alguém que cuida de nós, chamado Pai Celestial. E nessa hora, Pai, nós te pedimos por cada uma dessas vidas que estão conosco nessa live, nesse culto, que aonde elas estão colocando a mão agora, que a tua mão possa alcançar, Senhor, que os diagnósticos, Senhor, os exames que deram uma notícia ruim, Senhor, novos exames possam comprovar que elas foram curadas. Pai, se alguém está doente na alma, Senhor, se alguém está doente na mente, se alguém está doente no espírito, tu é poderoso para desfazer todo o mal agora. Pai, se essa pessoa, Senhor, está entrelaçada em obras de feitiçarias, de palavras de maldição que foram liberadas no seu passado, que ela seja livre agora pela autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos agora que todo espírito contrário dentro da tua casa, onde ele estiver escondido, o Senhor
Senhor vai te revelar agora, e Ele vai te dar autoridade. Erga a tua mão e declare que Ele sai agora em nome de Jesus, e que sobre o teu lar, sobre a tua vida, reine o poder de Deus. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a confiar, por mais difíceis que sejam as notícias, por mais difícil que seja a situação que nós possamos estar vivendo, que nós possamos elevar os nossos olhos para Ti e dizer: Pai, eu confio, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que todo o poder está em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos no Líbano, os pastores, os pregadores, os evangelistas, Senhor, a igreja que está lá, Senhor, mesmo, Senhor, sem poder, ó Deus, muito ser vista, mas que nessa hora a Tua igreja receba força, que agora, Senhor, essas pessoas sejam consoladas, que essas pessoas sejam ajudadas, e que o Seu evangelho seja anunciado naquele lugar, e que ele transforme vidas, Senhor, naquela cidade, Pai. Transforma todo esse caos, Senhor, em salvação. Transforma, Senhor, todos esses dias de luto em alegria da salvação, Pai. Oramos pela nossa cidade, Pai. Colocamos Saquarema nas Tuas mãos e pedimos, Pai, salva, Senhor, as vidas desse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de suicídio que te ronda, que te oprime. Seja livre agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a paz, porque nós confiamos em Ti, e nós somos da Sua família, nós temos um relacionamento, e nós chamamos tudo que é do céu para a nossa vida aqui na terra. Nós chamamos a paz, nós chamamos o amor, nós chamamos a confiança, nós chamamos a alegria, Senhor, em nome de Jesus, o consolo do Espírito Santo para cada um. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos por todos os pedidos aqui feitos, por cada vida, por cada pessoa agora que está, Senhor, rendida da sua casa diante de Ti, Senhor. Que essa casa seja transformada, que ela não seja mais a mesma, que não falte mais a presença do Senhor, Pai, que não falte mais a presença do céu dentro desse lar, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Louve conosco, amém. Adore o Senhor. Descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de